Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida, o lar, o coração de cada um dos nossos preciosos ouvintes nesta programação, aonde nós estamos destacando aqui o texto da Bíblia que se encontra na carta escrita por São João, livro do evangelista São João, capítulo 5, verso 19 até o 21, aonde nós lemos a Bíblia Sagrada para meditar convosco. E nesse dia de hoje, neste programa de hoje, queremos falar um pouquinho sobre o grande privilégio de ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é deixar acontecer na sua vida, é nutrir, alimentar, adubar, podemos dizer assim, somente aquelas coisas que agradam a Deus, aquelas coisas que Deus mesmo traçou, desenhou, projetou para acontecer em nossas vidas. Ser guiado pelo Espírito de Deus. Não tem coisa mais bela, mais bonita, e acredito que essa seria a mais formosa vida, a mais exuberante vida, modo de viver para um ser mortal aqui nessa terra. O homem pode ter tudo. O homem pode ganhar o mundo inteiro, como diz a Bíblia, mas se ele não for guiado pelo Espírito de Deus, ele perdeu o principal. Por isso que está escrito nos evangelhos que o homem, do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantaria absolutamente nada. A coisa principal é render a ele a sua alma, o seu espírito, e então deixá-lo conduzir os seus passos. Como diz a Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que o Senhor Deus tirará de vossa carne o coração de pedra e vos dará um novo coração, e colocarei dentro dele, do novo coração, meu espírito. Quer dizer, Deus até mesmo para conduzir, guiar a vida de um ser humano, ele está disposto, segundo a Escritura, segundo a Bíblia, Deus está disposto até fazer um transplante de coração em nós, que é o que está escrito: visitarei a vossa carne e tirarei de dentro dela. É o que diz a Bíblia Sagrada. Um novo coração. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Este é o propósito, essa é a vontade de Deus. Quebrantar o coração do homem que, especialmente nesses últimos dias, anda tão endurecido às coisas sagradas, espirituais, à voz de Deus, à palavra de Deus. Mas o objetivo de Deus é visitar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração. E então remover essa dureza de coração. O propósito de Deus é quebrantar,
sensibilizar. O propósito de Deus é fazer com que o homem tenha perfeito companheirismo, amizade com ele, possa ouvi-lo, senti-lo. E aí eu volto ao início da nossa programação. Não existe uma forma mais exuberante para se viver, mais bela, mais linda diante de Deus do que esta. Ter coração sensível, ouvidos espirituais bem aguçados, para poder escutar a voz do Senhor. E isso nós chamamos de sensibilidade. Isto nós chamamos, baseados na Bíblia, Ezequiel 36, versículo 26, de coração de carne. Coração de pedra é duro. Pode-se bater a porta do coração que ele não percebe que Deus o está chamando. Pode-se pregar e pregar e pregar e pregar o evangelho, que a pessoa não percebe que Deus está falando com ela. Mas o coração de carne, sensível, este sim, o Espírito do Senhor se apoderará dele e o conduzirá. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus tem este plano traçado. Esta é a vontade perfeita de Deus. Tirar a dureza, quebrantar, sensibilizar o coração, limpá-lo, purificá-lo e então habitar ali dentro do coração sensível. Para quê? Para que então ele possa guiar. Qual o propósito de Deus? Habitar dentro desse coração, para que você seja um filho guiado por Deus, tal como Jesus foi o filho guiado por Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo foi Deus em forma humana, e aquela forma humana de Deus, aquele corpo de carne, podemos chamá-lo de filho. Isto é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele Filho unigênito, ou seja, aquele único Filho que nasceu fora da via pecaminosa, aquele único Filho que em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Aquele Filho, ele se destacou na obediência, submissão, no que diz respeito a essa meditação, no ser guiado. Ele não tinha direção própria, ele deixava constantemente o Espírito Santo, que é o próprio Pai, que é o mesmo que no princípio pairava sobre as águas no livro de Gênesis. Ele deixava o Pai dirigir a vida dele. E você, prezado ouvinte, tem deixado Deus dirigir os seus passos, conduzir a sua vida? Tem permitido o Senhor Deus te ensinar qual o caminho que deves andar, que tipo de vida deves viver, o que você deve ou não deve fazer? Tem deixado o Senhor guiar a tua vida como Jesus permitiu? E não só Jesus, mas tantos outros personagens da Bíblia Sagrada deixou ser conduzido por Deus, guiado pelo Pai. Mas o Senhor Jesus é o ponto máximo. O Senhor Jesus é o maior de todos os destaques quando o assunto é ser guiado, atender o propósito, se submeter, não questionar a vontade soberana e divina do Pai, ainda que tenha que ser mal entendido como ele foi. E isso é verdade. Todos quantos são realmente guiados ininterruptamente pelo Espírito de Deus, em algum lugar ele vai ser mal entendido por alguém, ou pela religião, ou pelos parentes, ou pela sociedade. O mundo não entenderá. O mundo nunca entendeu aqueles homens da Bíblia, a exemplo de Jesus, que foram guiados, inteiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ainda não entenderão sua maneira de viver,
falar, vestir, agir perante uma sociedade tão louca, entorpecida pelo pecado como esta. O mundo achará ultrapassada, arcaica, obsoleta. O mundo achará que aquilo é um tanto radical para século XXI, a hora que estamos vivendo, hora tão moderna, tão nutrida por prazeres e prazeres, tão regadas apenas por concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. O mundo não entenderá. Aqueles que realmente forem guiados pelo Espírito de Deus, falarem pelo Espírito, viverem pelo Espírito, andarem pelo Espírito de Deus. Este é o propósito de Deus. Não que tenhas apenas uma religião ou que vás a uma igreja. Tudo isso tem o seu lugar e é muito bom. Mas Deus quer algo mais do que um religioso. Ele quer alguém que ele possa se assentar na torre de controle, no coração, e então guiar. E então conduzir. É isso que Deus quer, te guiar, te conduzir, assumir a torre de controle. Porque assumindo o teu coração, tirando o coração de pedra, duro, colocando de carne, limpando aquele lugarzinho, e ele pondo ali dentro o seu espírito, ele então assumirá o controle da tua vida. Ele gerenciará cada passo da tua vida. Este é o propósito de Deus. Mas isto, meu amigo, não te fará viver um mar de rosa, ser guiado pelo Espírito. Talvez isso te concederá alguns inimigos, como Jesus teve muitos inimigos, porque andou no Espírito. Como a igreja primitiva, Pedro, Paulo, aquela igreja das arenas, das fogueiras, foi muito mal entendida, porque andou no Espírito e não fazendo a vontade da carne e dos homens. Como Abraão e tantos outros não foram bem entendidos, porque andavam, falavam, viviam, cultuavam no Espírito, guiados pelo Espírito de Deus. Jesus foi muito perseguido. Por quê? Porque ele só fazia aquilo que o Pai lhe revelava, aquilo que o Pai lhe impulsionava a fazer, o conduzia a fazer. Como quando ele chegou no tanque de Betesda, e ali ele viu um paralítico, e a Bíblia Sagrada diz que aquele paralítico já estava ali naquela condição há muitos e muitos anos, 38 anos, São João 5, versículo 38. Mas não era só ele, eram centenas e centenas de doentes ali, junto àquele tanque das ovelhas em Betesda. Muitos doentes estavam ali, e a Bíblia diz que Jesus, vendo deitado um paralítico ali, que estava ali já há muito tempo, há 38 anos. Jesus poderia ter curado a todos, porque seu poder é ilimitado, dá para curar. O poder de Deus, agora mesmo, é suficiente para salvar cada pecador que está na terra. Curar cada doente que está no leito de dor, no leito de enfermidade. O seu poder, uma gotinha do seu poder, uma gotinha do seu sangue, é suficiente para fazer isso. Porém, resta saber se o Pai lhe mostrou para fazer. Resta saber se o Espírito o guiará a fazer. Porque no tanque de Betesda havia muitos doentes, talvez aproximadamente 2.000 enfermos ali naquele lugar. Mas Jesus foi guiado a falar com um. Eu não sei, estou pregando a muitos agora, mas a quem Jesus está sendo guiado a falar? Sei que aquele que Jesus está sendo guiado a falar, aquele em que a palavra está penetrando, este contactará com ele. Este o responderá, será recíproco. Ele ouvirá a voz de Deus e ele mesmo dirá: Senhor, este homem, este pregador não me conhece. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo quer ouvir a tua voz. Certo é que Jesus, em João 5, versículo 5 em diante, aproximou daquele enfermo ali, agachou perto dele e lhe fez uma pergunta, talvez só dentro do seu ouvido, para que os demais não ouvissem: queres ficar são? Talvez muitos estão ouvindo esta programação, dia após dia, a mensagem sendo ecoada, o evangelho, a trombeta sendo tocada, mas o Espírito Santo cochichará, falará
mais profundo, mais baixinho e mais profundo no ouvido, no coração aquele em quem o Pai tem visto. Jesus falou ao ouvido daquele homem: queres ficar são? Ei, pecador, queres ficar são? Ei, meu amigo doente, queres ficar são? Ei, você que está vivendo este leito de dor, de enfermidade, queres ficar são? Ei, você que está vivendo o ancro da perdição agora, uma terrível conturbação em tua vida espiritual, emocional, conjugal, queres ficar são aí nesta casa? Oxalá alguém ouça a voz do Mestre falando em sua alma. Jesus lhe perguntou: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Hoje não é o homem que vai te ajudar, não é o homem que vai te descer no tanque. Levanta-te, sou eu. Não é o seu sacrifício, seus votos, seu dinheiro que você manda para a igreja. Não se compra bênçãos de Deus. Deve-se ter um encontro com Ele e ouvir a voz dele falando: queres ficar são? Queres ser curado? Queres ser perdoado? Tem que se ouvir a palavra, imbuir-se com a palavra, deixar ser tocado pela palavra. Levanta-te, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Mas sabe o que a Bíblia diz, meu prezado ouvinte? Que os fariseus, os saduceus, os religiosos daqueles dias ficaram nervosos com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus curou no dia de sábado um homem no meio de 2.000 homens. Ficaram nervosos porque era sábado, era contra a sua religião. E ficaram nervosos porque curou só um e deixou os outros doentes lá. Jesus era guiado, conduzido pelo Pai. Ele curou só um porque o Pai o guiou a curar apenas um e não os demais. Ele era guiado pelo Pai, independente de se estava sendo entendido ou não. No sábado não fazia nada, e a religião nem tão pouco admitia curar no sábado, mas Jesus era guiado. Se ele fosse guiado a curar no sábado, ele curava. Se fosse guiado a trabalhar no sábado, ele trabalhava. Se fosse guiado a abrir a porteira para a jumenta e o gado e beber água e comer no sábado, se fosse guiado a quebrar espigas e cozinhar no sábado, ele quebrava o protocolo da religião. Ele é Deus, Deus é Deus, ninguém põe restrições a Deus. Quando Deus quer fazer, Deus faz, meu amigo ouvinte, mas tudo tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Deixa Deus guiar a tua vida, como ele guiou no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante, um velho de 88 anos chamado Simeão. Antes de Jesus nascer, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que coisa linda, o Espírito Santo vivendo dentro de um homem, para o santificar, para o levar a ser guiado apenas segundo a vontade de Deus. Um homem guiado pelo Espírito Santo, ele é diferente. Uma mulher, um jovem, ele é diferente. Simeão era diferente, guiado pelo Espírito. O Espírito estava sobre ele, Lucas 2, versículo 25. E a Bíblia diz: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olhe para você ver, o Espírito Santo revelou a ele que ele veria o Cristo do Senhor, ou seja, o Messias, o Redentor, o Deus Emanuel encarnado, que viria para morrer para a humanidade, pela humanidade. O Espírito Santo lhe deu essa revelação. É bom quando o Espírito Santo dá a revelação. Não estou falando de tonteria, de bobagens que infestaram as igrejas. Eu estou falando de revelação da palavra.
Estou falando de revelação espiritual, que Deus revela e aquilo se cumpre ao pé da letra. Estou falando de revelações que não contradizem, não chocam com as Escrituras, mas brilham em toda a palavra. Simeão foi revelado que ele não morreria, e olha que ele já era bem velhinho, mas não morreria antes de ver o Cristo. E ali ficou ele esperando o Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo, um velhinho guiado pelo Espírito Santo. Você que já está com a idade avançada, bebeu tanto, fumou tanto, prostituiu tanto, pecou tanto, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Você guiou a sua vida a você mesmo, a vida inteira, viveu só para você, para a sua família, para os outros, para os seus próprios interesses. Você não acha que agora é tempo? Aproveite, ó Simeão, essa idade avançada, entrega teu caminho ao Senhor, nunca é tarde. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus mover da tua carne o coração de pedra e colocar um coração sensível, quebrantado, de carne, que sente a presença de Deus e ouve a voz de Deus falando na alma. Simeão, velho, guiado pelo Senhor. E a Bíblia diz que em um certo dia ele acordou pela manhã e o Espírito Santo o visitou e disse para ele: vai lá no templo. Era alistamento, milhares de crianças no templo para serem apresentadas, alistadas, segundo o decreto de César Augusto. E a Bíblia Sagrada diz que o Espírito levou Simeão ao templo, guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus no meio daquela multidão de crianças, para cumprirem a lei que havia sido decretada ali, a Bíblia diz que Deus mostrou a Simeão, no meio daquele monte de criança, qual era a criança predestinada. O Espírito Santo guiou a Simeão na criança Deus, no bebê Deus, no Filho unigênito de Deus, que nasceu para redimir a raça humana. E ele chegou no meio daquela multidão, guiado pelo Espírito Santo, e tomou em seus braços aquele bebê, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E a Bíblia diz que José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Isto foi o Espírito trabalhando, o Espírito guiando. Quando o Espírito Santo guia o homem, se um homem deixar o Espírito Santo guiar, ele não vai te guiar a ser um religioso apenas, um fanático de igreja, obcecado por igreja. Não, ele vai te guiar a ser um cristão. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele vai te guiar até Jesus. O Espírito Santo guiou Simeão até Jesus. O Espírito Santo guiou, está aqui no mesmo texto, aonde a minha Bíblia está aberta. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, e a mulher, ela era cega. Lucas 2, versículo 36. Filha de Fanuel, da tribo de Azer. E a Bíblia diz que ela também era avançada de idade. Ora, uma profetisa avançada de idade. E tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Casou limpa, virgem, viveu 7 anos casada, ficou viúva e ficou sozinha a vida inteira, no caso dessa viúva aqui. Esperava o Messias. E a Bíblia diz que ela tinha quase 84 anos. Lucas capítulo 2, versículo de número 37. Quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações dia e noite. Uma viúva fiel, uma mulher fiel,
É isso que o Espírito Santo faz, o homem ser fiel à sua palavra, o homem aceitá-lo. É isso que o Espírito Santo faz. Se você der lugar para ele, ele te guiará. Não a uma denominação, a um credo e dogma religioso, mas te guiará à pessoa bendita de Jesus Cristo. Te guiará a reconhecer que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo e que você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar o batismo nas águas como uma confissão pública que você ama Jesus e é guiado pelo Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo te guiará ao Senhor Jesus, não a uma suposta Santíssima Trindade, ao Senhor Jesus, não a supostos credos e dogmas que a igreja criou e não a Bíblia. Mas certo é que a Bíblia diz que o Espírito guiou Simeão a Jesus e os seus olhos contemplaram a luz e a salvação. O Espírito Santo guiou a Ana, a profetisa de 84 anos, guiou ela ao templo, a servir, a obedecer. E a Bíblia diz que, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E a Escritura diz que Ana, aquela profetisa, foi guiada no templo, no mesmo dia que o menino Jesus chegou no templo com seus pais. O Espírito Santo guia. Deixe ele guiar a sua vida. Se você deixar ele guiar a sua vida, ele não vai te guiar para motéis, para prostituir, trair tua mulher ou adulterar, fornicar. Se você deixar ele guiar a tua vida, ele não vai te guiar para baladas, para boates. Ele não vai te guiar para viver uma vida promíscua, suja, que desagrada a Deus. Ele não vai te guiar a ser um jovem, uma moça, um rapaz que não respeita os seus pais, que não respeita a Deus, que não respeita nem o teu próprio corpo, que deveria ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. Se você deixar o Espírito Santo te guiar, ele vai te guiar a Atos 2,38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vai te guiar a Hebreus 12,14. Segui, pois, a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele te guiará a 1 Tessalonicenses 5,23. Ora, seja santo todo o vosso corpo, alma e espírito, conservados irrepreensivelmente para a segunda vinda do Senhor. Ele te guiará a Efésios 4, versículo 30, ao batismo do Espírito Santo. A Efésios 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade, disse Jesus, e quando o Consolador vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, e com certeza tu serás um dia destes uma nova criatura. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e que ele se aposse da tua vida, como se apossou da de Jesus, da de Simeão, da vida de Ana, da vida de Abraão, da vida de cada homem dentro da Bíblia Sagrada, que foi guiado pelo Espírito Santo. Que Deus te guie de corpo, alma e espírito. Fico tranquilo nisto. Se ele te guiar, ele vai te revelar a palavra. Se ele te guiar, ele não vai te guiar em outro lugar ou a outro lugar, senão a Cristo Jesus, como diz a própria palavra aos Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se tu deixares Deus te guiar, ele te guiará a Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guie, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.